Oiê, Karine Montoli aqui. E hoje é dia 24 de abril de 2025. São exatamente 3 dias depois do nosso aniversário de 1 ano do nosso batismo. Batismo em Cristo Jesus. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente eu publiquei ele nas redes sociais, no YouTube. Pelo menos meu objetivo inicial é o YouTube, ou em algum outro local que você está assistindo isso. E eu não sei quando efetivamente eu vou colocar esse vídeo no ar. Confesso que já tem um tempo que eu sinto esse chamado de compartilhar isso, mas talvez inicialmente eu coloque ele como não listado, e se um dia ele se tornar público, é que talvez de fato chegou o momento de me abrir mais publicamente quanto a alguns assuntos que talvez eu mantenha mais para as pessoas mais próximas. Então, seja bem-vindo, e eu espero do fundo do meu coração que esse testemunho que esse meu relato aqui traga para você, ou a certeza de que talvez, se você está com esse chamado aí de ser batizado, né, você vem sentindo essa vontade de ser batizado, batizada, isso realmente faz sentido. Ou até mesmo se você já é batizado, já é batizada, e você queria conhecer mais a minha história, conhecer um pouco da história também do batismo do Vitor, porque falando do meu, vou acabar falando do Vitor também. É, para quem não sabe, o Vitor é meu marido, né? E meu sócio. Então, seja super bem-vindo, bem-vinda. E eu não vou ficar falando aqui feminino, masculino toda hora, não, senão vai ficar uma confusão, fazendo um vídeo aqui, né, de um lado e de outro. Vamos lá. Parar de enrolar aqui e já ir direto ao assunto. Gente, aproveitando, já deixando bem claro, eu sou detalhista, tá? Dentro ali dos metaprogramas da programação neurolinguística, e o tempo todo eu vou falar de coisas que a gente acaba atuando também, porque eu sou da PNL, sou das outras áreas do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, engenharia humana. Então eu vou usar essas coisas. Vou falar de enegrama, provavelmente, enfim. Mas vamos lá. Meu metaprograma é detalhes, meu metaprograma não é geral, então eu gosto de falar em detalhes. E, e o legal é isso, né? Cada um gosta de um estilo de vídeo, tem gente que gosta de vídeo curto, vídeo longo, eu gosto dos mais longos, áudio longo, que eu acredito que a gente de fato acaba indo mais fundo ali e acaba conectando. Então, vamos lá. Primeiramente, obviamente, eu fiz uma oração aqui antes, para que esse vídeo alcançasse as pessoas que de fato pode fazer sentido conhecer essa parte da nossa história e que de fato possam se beneficiar com isso, porque não é sobre mim, não é sobre o Vitor, é sempre sobre ele, né? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E então vamos lá. Minha história, né? Minha história de espiritualidade. É história bem longa de espiritualidade. Hoje, exatamente nesse momento, né? Eu estou com 37 anos. Esse ano faço já 38. E desde muito nova, graças a Deus, né? Eu tive acesso a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, mesmo que não fosse pela igreja evangélica, mesmo que não fosse desta forma. Eu venho de uma família espírita católica, e eu falo espírita católica porque aqui em BH, Minas Gerais, nós temos muito disso, de as, as, as pessoas serem espíritas e também serem meio católicas. Eu sei que para quem é católico, apostólico romano, acompanho alguns, né, conheço alguns bem de próximo, assim, isso é inimaginável, tipo, não existe meio católico. Eu concordo, porém, eu venho de família espírita católica, então eu sempre estive ali presente no kardecismo e, ao mesmo tempo, minha família, né, em especial aí minha mãe, gosta de santos, as coisas. Não é de idolatrar, tá, gente? Até já deixando claro isso, porque muitas pessoas enxergam as pessoas que gostam dos santos como uma coisa muito de idolatria. Claro que por falta de conhecimento, sim, pode chegar a esse ponto. Mas na nossa família era bem tranquilo isso. E para quem não conhece tanto também do espiritismo, muito se confunde, né? Muita gente, eu lembro que quando eu era criança, e eu falava assim que a minha família era espírita, que eu era espírita, as pessoas falavam, nossa, isso é macumba, coisa do tipo, e gente, não tem nada a ver. E eu continuo respeitando muito, honrando muito de onde eu vim, justamente porque, graças a Deus, eu tive experiências maravilhosas, maravilhosas mesmo, e não tenho o que questionar, né? Nunca vi fazer o mal, nunca vi nada de errado dentro de todos os centros espíritas que eu tive acesso, de todas as pessoas que eu pude aprender sobre isso. E pelo contrário, né? Sempre foi pregado muita caridade, muito amor ao próximo, cuidado. Só que
eu sentia sede de ir além. E sempre tive essa sede de ir além. Então, eu gostava de estudar mesmo, de conhecer, eu perguntava muito. Então, eu convivia com pessoas que tinham pais evangélicos, né, pais pastores, convivia com pessoas que eram muito católicas, né, então eu tive acesso, assim, desde muito cedo, a conhecer a Cristo, a conhecer Jesus, só que eu achava, isso que é legal de deixar claro, eu achava que eu conhecia por saber assim, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, morreu, ressuscitou, sabe, essas coisas básicas, assim, naquele momento, digo, eu mais novinho. E eu tive muitas possibilidades, fiz muitas cirurgias espirituais quando eu era mais nova, eu precisei, eu tive muito furúnculo, então fiz cirurgias espirituais e isso me ajudou bastante. Depois, até um pouco mais velha, também fiz cirurgia espiritual para algumas questões da minha cabeça, enfim. Foi tudo muito válido, foi tudo muito lindo. E eu honro, como eu falei, eu honro muito isso. Só que eu sempre tive uma curiosidade, porque eu sempre me relacionei com Jesus, com Deus, de uma forma muito assim, de conversar, sempre. Conversava, conversava mesmo, do tipo, converso, né, até hoje, peço, converso, conto, faço perguntas. E à medida em que eu fui tendo acesso a mais informações, eu fui vendo que sempre tinha algo além. E eu buscava isso por meio de filosofia, buscava isso por meio de outras doutrinas, outras informações, e sempre foi fazendo muito sentido. E o mais interessante é que a gente tem pelo aqui em mim, que eu tenho gato três. E eu tô sentindo tem pelo aqui. Eu não vou parar de gravar, não. Inclusive é isso. Meus vídeos vão ser geralmente assim. Eu não vou ficar editando, gravando, parando, porque eu vou, eu engato e vou. Esse aqui não é um livro, né? A gente manda para um editor e que ele, né, corta ali o que é necessário. Eu gosto do vídeo mais real. Se um dia esse vídeo for editado, editor, corta essa parte aqui então, mas eu prefiro pode até deixar como fazendo parte. Mas voltando aqui, eu estudando, conhecendo, né, e buscando outros caminhos, o mais interessante é que quanto mais eu conheci sobre a mente humana, né, quanto mais eu conheci sobre personalidade, sobre as motivações que estão por trás dos comportamentos, quanto mais eu fui conhecendo conhecimentos e estudos e coisas aprofundadas sobre o homem, sobre o ser humano, mais eu conhecia de Deus, mais eu conhecia de Jesus Cristo. É muito louco isso, porque muitas pessoas, às vezes até por preconceito, que está mais ligado à falta de informação, elas são contra algumas coisas, do tipo, eu sou contra o Enneagrama, porque ele é místico. Na verdade, o Enneagrama é um conhecimento, é um estudo sobre o homem. E o Enneagrama, se você quiser e tiver interesse, você pode aplicar ele, e ele vai te levar para Deus, ele vai te levar para Jesus, o caminho é um só. E outros conhecimentos também, quanto mais eu conhecia da PNL, mais eu queria conhecer de Deus e mais percebia que tinha algo além. Quando eu aplicava a PNL, eu sabia que aquilo ali não era só PNL, eu falava assim, tem algo a mais, né? E aí eu fiz várias formações, fiz formações dentro da área, inclusive, das terapias energéticas, né? Então, acho que acredito que a principal para poder trazer aqui é a do Theta Healing, que incrivelmente, né? Isso é muito lindo, né? Deus é muito perfeito. O Teta ele não tem conexão, vínculo com nenhuma religião. Então você pode ser, né, do tipo de todas as crenças, desde que você acredite em Deus, acredite que existe um Criador. E quem faz todo o trabalho é o Criador. Então é muito respeitoso, né? E é muito legal porque depois até mesmo da nossa conversão, eu fiz questão de fazer uma formação com a igreja, né, evangélica, com pessoas que são também batizadas e seguem uma vida em Cristo e seguem a Bíblia, uma formação com a escola de cura do Randy Clark, né, que tem o movimento Global Awakening. E graças a Deus, a formação ali, né, a escola de cura, a formação, não, desculpa, o curso da escola de cura me comprovou que aquilo que eu havia aprendido no Teta Healing avançado, né, enfim, de tudo, e são vários livros aí do Teta Healing, que tudo isso realmente é igual, era como estava na Bíblia. Então, eu acredito que Deus, ele é tão perfeito que ele quer que as pessoas descubram a verdade. E eu sei que o único caminho, né, a verdade, o caminho e a vida é Jesus Cristo. Mas muitas pessoas talvez não venham
inicialmente por esse caminho direto do tipo, então eu vou estudar direto na Bíblia e na Bíblia eu vou descobrir isso. Mas, por exemplo, o Theta Healing, às vezes uma pessoa como eu, que fez ali a formação de Theta Healing, ainda não era evangélica, ainda não era batizada, convertida, e tive acesso, né, a Deus, ao Criador, de uma forma muito linda, muito respeitosa, muito acho que a palavra, não sei se a palavra é segura, mas muito profunda, e depois descubro que era exatamente como estava na Bíblia. E eu sei, eu tenho até um grande amigo, que acaba sendo um conselheiro também, que ele fala, né, só existe cópia do que existe um original, só existe falsificação de um original. Então, eu também busco e peço para que Deus me traga essa sabedoria, esse discernimento, e revele, né, dentro aí do meu coração, me traga a visão do que de fato, às vezes, eu estou acreditando que era uma verdade e de fato não é. Mas isso, gente, é um trabalho para Deus, isso é um trabalho para Jesus, a gente não precisa de ficar preocupando, né, e brigando com isso. Mas isso foi muito bacana, porque realmente confirmou que aquilo que eu acreditava tinha muita convicção também, né, tinha muita confirmação na Bíblia. Mas voltando aí, né, porque eu vim aqui falar do batismo. E eis que em várias buscas, eu sempre conversei muito com Deus, sempre conversei muito com Jesus, e sempre chamei ele de Jesusão, para quem é mais próximo, né? Assim, às vezes eu solto assim, que Jesusão, chamo de Jesus de Jesusão, Jesusão, Jesus, e com todo respeito, porque realmente eu acredito que ele veio aqui para nos trazer essa proximidade com Deus, né? Deus se fez humano, se fez uma pessoa para poder realmente que a gente pudesse se conectar, entender que Deus é amor o tempo todo, né? Que tudo, tudo, tudo é amor. E o amor incondicional mesmo. Então, eu sempre conversei muito com Deus e tudo mais, e sempre consultei, do tipo, e agora eu faço isso, faço aquilo, vou para ali, vou para lá, enfim. E claro que isso vai aumentando à medida em que a gente vai tendo experiências. Gente, eu tenho muito testemunho para dar, até mesmo antes da nossa conversa, eu tenho muitos testemunhos de cura, curas reais, assim, que eu tenho exame médico comprovando as curas. Eu tenho várias formas de mostrar o quanto que realmente Deus ele realmente deve ser glorificado e glorificar mesmo, né? Colocar ali nas mãos de Deus, na conta de Deus, todas as maravilhas, milagres que ele já fez na minha vida, das pessoas próximas a mim. Então, sempre conversando com Deus, eu falava assim, Deus, você quer que eu faça isso agora? O que que é para fazer? Enfim. Em especial, depois eu acredito que eu vou dar um testemunho especial sobre nosso servir aqui, né? Porque esse é bem longo, né? Isso aí vem de uma história desde a infância, que Deus tinha deixado muito claro para mim que eu vim fazer aqui no mundo, né? Na Terra, nessa vida terrena, humana, né? E, e isso foi cada vez ficando mais claro e mais é, lapidado, sabe? Esse é um outro testemunho. Mas, resumindo, né? Nessas buscas todas, e aí nós já bebemos de várias fontes, eu digo, não necessariamente de frequentar, congregar, mas muitas vezes beleza, vamos, por exemplo, uma amiga, vamos ali na igreja Adventista do Sétimo Dia, que hoje vai ser o dia que eu vou trazer o conhecimento, palavra, vou também, né? Então, sempre ia, né? Já fui maranata, adventista, já conversei muito com pessoas do Testemunho de Jeová, já conversei muito com espíritas, né? No geral, isso aí, como minha vida foi dentro do espiritismo, né? A maior parte até então foi dentro do espiritismo, isso também, sempre conversei muito, com muitos católicos, e aí católicos que são até missionários, né? Católico, apostólico, romano, né? Então, sempre tive muito acesso às informações e eu sempre busquei mesmo. Em 2021, em especial, a minha vida inteira eu fui contra esses negócios de ayahuasca, né? Por puro preconceito, por pura falta de conhecimento. Gente, estou inalando aqui um molinho de hortelã-pimenta que eu vi que meu nariz está entupido um pouco. Em 2021, a vida inteira eu achava que a ayahuasca era assim, eu chego nesse estado com a PNL, eu não preciso de ayahuasca e tal. E realmente não há uma necessidade, mas em 2021 veio chamada. Eu falei, Deus, você realmente quer que eu faça isso? Porque assim, eu não tenho vontade nenhuma, e não tenho curiosidade, nem.
nem acredito que isso faça sentido, mas se você está falando, eu vou. E aí eu tive 3 experiências com a ayahuasca durante o ano de 2021 e foram muito lindas, inclusive. Eu estou até em dúvida se foi 3 ou 4, mas que eu me lembro com clareza foram 3. É, e uma dessas experiências, eu estive com Jesus, Jesus mesmo, eu vi Jesus. E não quero discutir aqui se a ayahuasca, se eu inventei, se isso eu imaginei, até porque a ayahuasca nada mais é do que uma substância, né, que tem na natureza, são ervas ali, cipó, etc., que não tem nada a ver com drogas, né, por preconceito as pessoas às vezes acreditam nisso, mas a ayahuasca, ela libera uma substância que chama DMT, que na verdade nós já temos isso, a gente já produz isso, isso é liberado quando a gente, por exemplo, vai morrer, né? É uma substância que é liberada no momento da morte, tanto que as pessoas que têm experiência de quase morte, elas têm uma experiência sobrenatural. Por quê? Porque nós acessamos mais a pineal, várias coisas aí que eu nem quero entrar em neurociência aqui agora. É, mas na ayahuasca eu estive com Jesus e Jesus me falou ali, enfim, foi muito emocionante, assim, que eu fiquei assim, ah, Jesus, não é possível que você está aqui do meu lado, tipo assim, você veio aqui, né, falar comigo, né, aquele momento, né, que a gente até se questiona, tipo assim, devo estar doida, não é possível, e ele falou assim, por que que você tem tanta dificuldade de receber? Falei, uai, mas eu recebo Jesus, né, a gente tem uma ilusão, né, de que a gente já está acessando, no sentido, assim, de já estar se permitindo, né, e eu falei assim, Jesus, eu não sei, se eu tenho essa dificuldade, mas me mostra, né? E, e eu espero poder receber, então, e eu quero receber de você. Isso foi em 2021. E foi muito lindo, assim, gente, é uma presença, assim, que, igual, às vezes tem pessoas que falam assim, cara, como você sabe que é Deus falando com você? Gente, é porque não tem dúvida, você não gera dúvida, é uma paz, é uma presença, é uma coisa, assim, que eu vi mesmo, Jesus foi realmente nessa experiência, no restante é conversando mesmo, mas eu não tenho dúvida de quando é Deus conversando comigo, e eu sigo, e sempre que eu sigo, sempre se confirma de que era aquilo mesmo, né? Às vezes, né, fala assim, fala tal coisa com tal pessoa, ou faz tal coisa para tal pessoa, e depois aquilo ali se confirma, de que, tipo, não tinha como, porque não tinha como eu saber daquilo, não tinha como, e as pessoas sempre falam, foi Jesus mesmo, foi Deus mesmo, porque de fato não tinha como você saber disso de outra forma, e eu sei que não tinha, então eu não tenho dúvida, mas enfim, foi muito lindo, então, essa experiência, e aí em 2000, e isso foi em 2000, como eu falei, 2021, em dezembro de 2021, eu fiz um workshop lá em Brasília de é, mecânica quântica, né? De física quântica e mecânica quântica. E lá foi maravilhoso, realmente foi uma coisa incrível. Eu gosto muito de estudar isso, de aprender isso. E isso foi em dezembro. Em janeiro, eu peguei Covid novamente, eu e o Vitor, e ali Deus trouxe uma mensagem sobre nosso rumo ali do nosso trabalho, do nosso negócio. E aí, como eu falei, isso vem para outro testemunho. E aí, em fevereiro, teve alguma coisa que aconteceu em fevereiro agora, mas eu não me lembro. Eu só sei que em março, sim, em janeiro e fevereiro eu fiz uma mentoria com essa mesma pessoa da mecânica quântica e foi incrível, uma mentoria extremamente espiritual, assim, em que durante 30 dias, agora estou na dúvida se eram 30 ou 21 dias, mas diariamente em contato ali com Deus, Deus interno, né? Deus que está dentro de nós, porque Deus deixa essa centelha divina, essa faísca dentro de nós, né? E foi incrível mesmo, assim, grandes coisas, assim, mesmo, foi maravilhoso, maravilhoso. Então, janeiro, fevereiro. E aí, em março, eu estava. Aí, uma dessas pessoas que eu conheci lá no workshop em Brasília, eu, eu recebi uma mensagem em março, no início de março, falando assim: cara, eu tô indo para BH, vamos jantar esse final de semana? E eu, assim, gente, pandemia, o que que essa pessoa tá vindo, né, fazer em em BH. E aí, em março, eu fui, e aí eu falei assim, mas o que que você tá vendo aqui? Ela, tô indo fazer uma imersão. E aí falou o nome, né, de quem que era a imersão e tal. Só que nisso ela ficou sem sinal, ela estava viajando e tal. Sei que faltava mais ou menos 1 hora para essa imersão começar. E eu sentindo assim, eu tenho que descobrir o que que é esse negócio. Sabe aquela coisa que te gera um frenesi, assim, uma coisa assim, eu tenho que descobrir o que é isso. E eu fui descobrir o que que era.
essa imersão, né? Pesquisei no Instagram. Eu só li assim, né? Inteligência emocional, imersão de inteligência emocional. Eu não conhecia aquele mentor, né, aquele treinador até então. E aí, conhecendo ali, conhecendo. Entrando ali, eu vi que faltava uma hora para essa tal dessa imersão. Eu entrei em contato com eles, e a sede deles era em Brasília. Eu entrei em contato com eles e eu fui e consegui comprar. Eles falaram assim aqui, na verdade, assim, resumindo, todos os anos eu coloco algumas palavras que vão reger meu ano. Por exemplo, eu estou aqui com algumas palavras que vão reger 2025. E aí, uma das palavras era, né, expressões, era inteligência emocional, que eu queria melhorar a minha inteligência emocional. E aí, gente, o nome era método de imersão de inteligência emocional. E aí eu lembro que eu bati assim na porta do Vitor, ele estava atendendo, e aí eu falei assim, Vitor, você o que que você acha, né, tal, eu tô querendo ir numa imersão assim, sensada, e daqui a pouco custa tanto, não sei o quê. Ele falou assim, Karine, se você sente de ir, vai. E aí, detalhe, tá, gente? Naquele momento, como eu tinha recebido umas orientações, né, em janeiro ali de Deus sobre o nosso negócio, era o momento da gente parar de fazer tantos cursos, que a gente sempre investiu muito em informações, muito, mas quando eu falo muito, muito. Além de formação que eu tenho, né, a formação do direito, eu tenho 3 pós-graduações, cursos de extensão, milhares de cursos, é isso, né, e nas outras áreas também, enfim. E ali eu já tinha feito a mentoria, né, daqueles dias, que foi uma mentoria de um valor bem alto, que era uma mentoria bem, assim, exclusiva, vamos dizer assim, bem, bem próxima. É, enfim, estava para fazer o Vipassana, que eu vou explicar também. Eu queria fazer o Vipassana em fevereiro, eu não consegui fazer a inscrição para o de fevereiro. E aí, acabei fazendo em abril, que eu vou explicar isso daqui a pouco também. Enfim, várias coisas, assim, que... Sabe que uma vez ela assim, não era para eu estar fazendo tanto curso, mas né, tem um talento aí estudioso. Para quem conhece isso, com sorte, um dos meus talentos é estudioso. Então, assim, o aprendizado é contínuo, adoro. E aí, falei assim, aí ele falou, toma um banho, no banho você pergunta para Deus, se Deus te confirmar, você vai. Porque eu nem tinha tomado banho ainda. Isso eu tinha outro compromisso, enfim. E aí fui, e no banho, assim, ficou muito claro, eu tinha certeza, assim, aquela coisa, assim, pulsando, assim, sabe? Deus falando. E aí eu fui. Eu sei que eu cheguei lá exatamente, começava 10 horas da manhã, tinha que chegar mais cedo para fazer o check-in, né? O credenciamento, mas consegui, deu tudo certo. Cheguei lá. E aí, na hora que o treinador começa a falar, ele começa a falar de neurociência, que já é assim, né? Uma coisa que eu amo, e começa a falar da Bíblia, então, neurociência e Bíblia, neurociência e Bíblia. E eu falei, meu Deus, que bom que eu vi. Era para eu estar aqui. E assim, tudo que eu já acreditava e já estudava e até aplicava, por também ser treinadora, por também desenvolver pessoas, mas trazendo a Bíblia. E aquilo ali, assim, foi nossa, gente, foi um negócio, assim, de Deus mesmo, foi muito maravilhoso, foi perfeito. E eu fiz essa formação e eu lembro que, a formação não fiz essa imersão, e eu lembro que eu já falei com o Vitor assim, ó, era sexta, sábado e domingo, né? Claro que eu cancelei todos os compromissos, tudo mais, e aí falei com o Vitor assim, ó, provavelmente ele deve vender a formação, né? E eu vou fazer, porque eu quero também, acredito que é isso que vai complementar o que Deus está querendo que a gente faça, né? Para servir aqui para as pessoas. E aí, né, não deu outro, eu fiz, e aí eu fiz a formação. E, gente, o tempo todo, eu me sentia meio que assim, pô, eu acredito muito em Deus e Jesus, eu acredito nesse Jesus que ele está falando o tempo todo. Só que se eu falar aqui que eu sou espírita, acabou, né? Que eu venho, né, chamar espírita. E eu sempre falava até que eu era espiritualista, tá, gente? Quando eu era mais nova, eu falava espírito, mas chegou um ponto que eu falei assim, até mesmo pelo espiritismo, pelo kardecismo, eu já não posso me dizer kardecista, porque o kardecismo também está dentro de uma doutrina, não que fechada no sentido negativo, mas toda doutrina vai ter ali uma coisa seria eu, e eu sempre fui além daquilo, né? Eu sempre busquei de outras fontes as informações. E aí, eu espiritualista, eu falei, como é que falo, né? Que sou espiritualista, mas eu falava, se eu sou cristã, mas não evangélica. E aí, até fiquei com o apelido de semi-crente, porque todo mundo fala assim, cara, você é mais crente que os crentes, só que você é semi-crente porque você ainda não batizou, mas você é mais crente que os crentes. E os meus amigos, né, brincavam com isso. Eu tenho um amigo aí que sempre brincava com isso. E aí, ali eu tive ainda mais acesso, né? Comecei a buscar ainda mais na Bíblia, e isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente pode praticar, estar envolvido com outras.
doutrinas, outras religiões, mas nem sempre existe ali um incentivo ou um contato em que você, de fato, está buscando direto na Bíblia, né? E a Bíblia, a minha primeira Bíblia que eu tive, eu comprei em 2003, que foi para um acampamento da igreja, e foi uma igreja católica, que maravilhoso esse acampamento, chama Acampamento Sião, que foi assim, eu acredito que foi ali que eu realmente me aproximei mais de Jesus, né? Assim, inclusive foi ali que eu comecei a gostar de imersão, coisa, eu era nova ainda, né? Eu tinha nem formado no colégio ainda quando eu fiz esse acampamento. Uma grande amiga, né, que é uma grande amiga até hoje, né, uma das minhas melhores amigas, ela nos levou para esse acampamento e lá, assim, foi maravilhoso. Ali que eu comecei a ouvir louvor, ouvir música mais gospel. Então, desde 2003, né? Então, hoje nós estamos em 2025, então tem 22 anos, né? Tem mais de 22 anos que eu escuto muito música gospel, etc. E eu nunca entendia porque eu gostava de todas as músicas. Aí eu via que os católicos às vezes não ouviam algumas músicas que eram dos evangélicos e eu não fazia diferença para mim se era evangélico ou católico, eu gostava. E aí, mas a minha Bíblia, ela era muito confusa, assim, a linguagem dela, então eu achava que eu era incapaz de entender a Bíblia, né? E aí acaba que realmente é uma das formas, né, gente, de nos distrair, né, e da mentira ser espalhada e das pessoas não terem acesso à verdade, é justamente fazer parecer, né, do tipo que você é incapaz de entender e tudo mais. Então, não acredita nisso. Se você tem essa crença aí de que a Bíblia é complicada, não acredita porque é mentira, né? Eu, particularmente, gosto da nova versão internacional. Então, a gente tem várias Bíblias, eu adoro Bíblia, então a gente tem várias Bíblias aqui em casa, mas é, as principais que a gente tem são da NVI, tá? Então, se você ainda não conhece tanto de Bíblia e tudo mais, eu também sou a maior entendedora disso, mas a nova versão internacional, a linguagem dela é bem legal, bem acessível, tá bom? Eu até tenho aquela da linguagem moderna, tudo mais, mas ainda assim eu percebo que ela suprime algumas informações, e tem algumas que você fica bem assim, meu Deus, isso mudou completamente o sentido. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas enfim, e aí eu então passei esse ano de 2022 tendo ainda mais acesso a isso, e aí a gente foi estudando e buscando cada vez mais isso. E aí eu falo a gente, porque o Vitor ele não tinha feito ainda essa formação, ainda não estava tão envolvido, mas logo depois ele fez a imersão, né? Participou como cliente, né? E também foi se aproximando, e o Vitor sempre foi no tempo dele, assim, eu nunca forcei isso, porque como para mim religião nunca foi uma coisa de se discutir, eu nunca discuti religião com os outros, eu falava assim, olha, você pode acreditar no que você acredita, acredito no que eu acredito, e tá tudo bem, eu não posso forçar nada, e nem devo, né? Nunca foi uma coisa que a gente teve discussão, ou brigou, nem ele me obrigava a nada, nem eu obrigava ele a nada, o Vitor, ele era antigamente ele era agnóstico, né, que ele se dizia assim, acredito em Deus, mas eu não acredito na religião dos homens, né, eu acredito que existe Deus com certeza, converso com Deus, tenho acesso a Deus, mas não dessa forma religiosa, e eu acredito que faz muito sentido mesmo, porque a religião é que acaba afastando as pessoas de Deus muitas vezes, né, não são todas as pessoas, mas a gente sabe que acaba, são os homens, né, que acabam machucando muito, e isso também é uma das formas de afastar as pessoas da verdade, né? E nós estamos aqui para voltar para o plano original de Deus, né, gente? Então, que a gente possa realmente voltar tendo acesso à verdade, sem que os outros tenham nos machucado e nos impeçam de ter acesso à verdadeira verdade, que é uma só. E aí, já fiz uma super introdução, né? Então vamos lá. E aí passamos aí o ano de 2023 em 2023 eu fiz uma mentoria de um pastor, o pastor Daniel Araújo Ribeiro, né? Maravilhoso, incrível, chamou Movido pelo Espírito. E foi incrível, assim, eu ficava maravilhada, assim, sempre apaixonando, assim, amando tudo. E eu fui numa palestra, não, desculpa, teve tipo um encontro internacional de coaches lá em Brasília, e ele é de lá, né? E ele, inclusive, ele é o discipulador, o mentor ali de um dos meus mentores, né? Dos treinadores que eu já aprendi, fiz a formação. Eu estou evitando falar tantos nomes aqui para não ficar muita confusão, tá? Do dele eu falei que realmente eu espero, do fundo do meu coração, que mais pessoas possam beber dessa fonte. Inclusive, estou fazendo novamente uma mentoria com ele. E é incrível mesmo. E aí,
ele foi um dos palestrantes lá nesse encontro internacional, e ele falou sobre a Arca da Aliança. E ali, gente, foi muito incrível, porque assim, uma semana antes, na semana anterior a essa viagem, eu tinha passado numa vitrine de uma loja que eu tinha costume de comprar pedras, eu adoro cristais, essas coisas. E se você já tiver aí com alguma coisa tipo, é místico, etc., relaxa, eu amo os cristais, sempre amei pela beleza, por tudo. E é da natureza, gente, é de Deus, não tem a ver com o lado místico, não. E aí eu comprava cristais nessa loja e eu passei, essa loja estava fechada e tinha ali uma Arca da Aliança, só que, gente, nessa época eu ainda não conhecia a Arca da Aliança. E tinha uma Arca da Aliança mesmo, tipo, dourada, tal, né, com os querubins, e eu olhei, eu fiquei olhando para aquele negócio e falei, o que que é isso, né? Tipo, falei assim, que negócio diferente, tal. Mas, como estava fechada a loja, eu não pude perguntar para ninguém. Simplesmente vi e fiquei com aquilo na cabeça. Gente, na hora que eu chego em Brasília, lá no evento, na hora que eu olho, tô falando muito de Brasília, né? Eu tenho uma conexão com Brasília muito louco, né? Nem fui tantas vezes lá, mas todas as vezes que eu fui, sempre, todas foram incríveis, assim. Eu tenho alguma coisa, assim, com Brasília mesmo, né? Eu acredito que JK também, assim, foi muito importante aqui para o Brasil, para o mundo, e um homem de Deus mesmo, né? Enfim, aí, lá, na hora que eu cheguei, lá são vários dias de evento, um dos dias, aí o pastor Daniel coloca lá na tela uma imagem da Arca da Aliança, e era exatamente igual a que eu tinha visto na vitrine. Eu, meu Deus, entendi, você quer que eu entenda disso, e isso que é a chave, né, de algumas coisas. E aí, fiquei assim, que maluca, né? Tirei algumas fotos lá, escrevi algumas coisas e tal. Falei, meu Deus, eu tenho que aprender mais sobre isso e tudo mais. E, gente, a Arca da Aliança, né? Tá totalmente ligada ao plano da salvação, né? Ao sacrifício de Deus, né? De Jesus por nós, a nossa libertação, nossa salvação. E assim, é maravilhoso, gente, é maravilhoso, né? Tudo lá, tudo, do véu, o lugar santo, o lugar santíssimo, o tabernáculo, tudo. E eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí, nessa época, a gente já estava a gente participava de um grupo de estudos, que também não vem ao caso aqui dar detalhes, mas a gente participava de um grupo de estudos e eu, né, levava isso para esse grupo, né, tipo assim, olha, tô interessada, né, tudo mais. E, gente, nessa época já, isso foi em 2023, eu queria falar de Jesus o tempo todo, assim, eu sempre gostei muito de Jesus, né, como eu falei. Eu lembro que, assim, eu lembro no colégio, eu tinha um caderno, que eu comprava esse caderno de capa dura, eu colocava Jesus na capa, e as pessoas falavam assim, nossa, você é beata e tal. Eu falava, não, nada a ver, não sou, tipo, sou espírita. E aí eu vi que as pessoas não entendiam, porque não era sobre religião, era sobre Deus, sobre Jesus. Mas enfim, em 2023 eu vi assim que eu queria falar de Jesus o tempo todo, e eu lembro até de ter falado com uma amiga, eu falei assim, às vezes eu falo de Jesus sem falar o nome dele, porque eu queria falar dele, mas eu fico com um pouco de receio das pessoas acharem que isso é muito, tipo assim, que eu estou muito viciada nisso, que eu estou muito empolgada com isso, e as pessoas se afastarem de Jesus por conta disso. Do tipo, eu queria falar do que Jesus fazia, eu falava de Jesus, só que eu falava de Deus sem necessariamente falar de Jesus, enfim, mas que eu queria falar mesmo, né, de Jesus o tempo todo. E aí eu lembro que teve um dia que a gente estava fazendo até um estudo bíblico, esse era até pelo Zoom mesmo, e eu falei isso com essa amiga, eu falei é, assim, eu quero muito, eu lembro que eu falei no WhatsApp, né, fiquei falando com ela no WhatsApp, depois falei assim, se eu pudesse, eu falava disso o tempo todo, sabe? Eu queria ficar falando disso o tempo todo, igual eu gosto de falar de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, né, engenharia humana, engenharia de equipes, igual eu gosto de falar disso, de liderança, etc., empreendedorismo, tudo. Eu gosto de falar de Jesus, eu quero falar de Jesus o tempo todo. Ela falou, por que você não fala? E aí eu falei assim, mas, tipo assim, é como se dentro de mim eu sentisse que faltava uma legitimidade para falar, mas eu falei assim, eu nem sou batizada e tal. E essa amiga nem era batizada. Mas, mas assim, nesse momento eu ficava assim, eu sinto que falta alguma coisa. E eu já queria muito batizar nessa época. Na verdade, desde 2022 eu estava com uma vontade. Na verdade, desde sempre eu tive uma vontade de batizar. Eu achava que eu ia ser batizada no Rio Jordão, na minha cabeça era assim. Tipo, o batismo mesmo é no Rio Jordão. Para quem não conhece, né, gente, a falta de conhecimento faz com que é, muitas vezes a gente se afaste, né, dessa possibilidade. Mas agora, tipo, se alguém for marcar nos comentários quando começa oficialmente assim, a parte do batismo mesmo, é agora nesse minuto, né? Então, assim, sempre quis ser batizada, achava que ia ser batizada nas águas. Outras crenças que eu tinha, que é importante também, eu gosto de dar esse testemunho, porque as pessoas
vão começar a perceber que talvez elas possam ter essas crenças ou conhecem pessoas que têm também. Então, gente, é importante a gente estar atento a isso para poder desmistificar, né? Para a gente poder esclarecer isso. Eu achava que para frequentar a igreja, né? Por exemplo, tinha vontade de frequentar a igreja batista, sempre, só que eu achava que para frequentar tinha que ser batizado. Olha que doido isso, né? Eu sabia que podia visitar, como eu já tinha visitado outras, mas para frequentar mesmo tinha que ser isso. É, Outra coisa é que eu nunca entendi muito, e até hoje não entendo tanto a diferença entre pentecostal, batista, eh, maranata, quadrangular, parede preta. Eu não entendo tanto isso, né? E não entendia quase nada. Eu continuo não entendendo quase nada, mas naquela eu não entendia mesmo. Então, eu achava que para frequentar tinha que ser isso, e eu achava que para você. Aí eu falava que queria ser batizada, algumas pessoas falavam assim: ah, você não pode ser batizada, porque para ser batizada, você precisa. Como é que fala? Você não pode acreditar em vida após a morte. Como você veio de família espírita, você não pode. E aí eu falava assim, não faz sentido isso para mim, mas não vou discutir, eu não queria brigar com ninguém sobre isso. Mas a minha vontade do batismo ela foi aumentando cada vez mais. Claro que em especial depois de 2022, né, que eu tive ainda mais acesso à Bíblia, isso vinha com muita força. Em 2023, gente, quando eu vi ali o plano da salvação e tudo mais, né, entendi mais sobre isso, eu falei, tipo, com certeza, eu quero e vou ser batizado um dia. Só que para evitar a discussão do tipo assim, já que no Brasil as pessoas falam, sabe aquela coisa assim? Então eu acho que talvez seja no Rio Jordão mesmo que um dia eu venha a ser batizado. Aí eu fui e em 2023 falei assim, quero. Aí isso foi no início, tá? Isso foi em março de 2023. Aí, mais ou menos em julho, agosto, eu fui fazer um curso lá em São Paulo, em Campinas, e aí eu estive na casa de uma grande amiga, e aí quero falar até o nome dela aqui para honrar mesmo. A gente tem que honrar quem foram os nossos Ananias, né? As pessoas que nos libertaram ali de algumas coisas, nos trouxeram Deus ali, tiraram algumas escamas, né? E aí, a, a Ana Martins, essa amiga querida, ela muito fofa, sempre uma mulher de Deus mesmo. Ela era uma parceira profissional na área jurídica, né? E a gente era concorrente na época, mas a gente nunca se viu como concorrente. A gente buscava uma edificar a vida da outra, honrar a vida da outra como parceiras. E a Ana é uma querida mesmo. Aí eu falei, a Ana é de Belo Horizonte, mas já tem um tempo que ela está morando em Campinas. Fui para lá, passei lá na casa dela e tal. A gente tomou um café da manhã maravilhoso, gente. Ela preparou a mesa. Ela é uma mulher de Deus mesmo. Ela entende o poder da mesa, sabe? E ela preparou a mesa com muito carinho e tudo mais. A gente tomou um chocolate quente maravilhoso. E aí, como eu evitava discutir coisas de religião, eu geralmente não falava com as pessoas assim, eu quero ser batizada, mas vocês falam que não pode e tal. Lógico que eu já ouvi diretamente, eu não estou inventando isso, eu ouvi com essas palavras, você não pode ser batizada porque você acredita em vida após a morte por você vir de família espírita. Mas, nesse dia, eu falei com ela assim, Ana, você sabe que, assim, eu quero ser batizada, né, mas eu sei que eu não posso, e eu não quero ficar discutindo isso e tal, mas eu sinto uma vontade muito grande de ser batizada. Os meus amigos até brincam que eu sou crente e tal. Ela falou, por que você não pode ser batizada? E aí, ela falou isso e eu falei, porque, né? Eu expliquei o porquê, né? O que que as pessoas falavam lá. Deixa eu até já achar aqui na Bíblia a passagem que ela me falou. E ela falou assim, Karine, você pode sim. E nesse mesmo momento, gente, ela foi lá no quarto, lá buscou uma Bíblia. Deixa eu pegar aqui para vocês. Em Atos, se você tiver com sua Bíblia aí, ou não tiver, mas pelo menos anota para depois sei lá. Ela foi em Atos 8:32. E ela falou, Karine, lê aqui. E aí, olha que lindo, gente. Só para vocês saberem, Atos 8:32 é sobre Filipe e o etíope. E alguns tá, o eunuco também, o eunuco, né, em algumas Bíblias. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce para Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No momento, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe:
aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo a profecia, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou. Só lembrando, Isaías é do Antigo Testamento, tá, gente? Isso aqui já é pós, né? Esse aqui é pós-Jesus, né? Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se a seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura. A passagem é essa aqui, ó. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água. Que me impede de ser batizado? Disse-lhe Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesaria, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Gente, uma passagem curtíssima. Ela começa, né, em 26, mas a parte quando eu falo 8:32, que aí é a parte, né, que ele lê a parte de Isaías e ele pergunta, né, ele fala da água, pergunta o que que impede, né, de ser batizado. E, gente, e ela falou assim: Karine, você acredita que Jesus é Cristo de todo o coração? Ele é o Filho de Deus? Eu falei: com certeza, Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Falou: basta isso, você pode ser batizada. E foi nesse dia que eu fui ali, né, entre aspas, permitido, sendo que eu sempre tive a permissão, porque quem dá essa permissão é Deus, né, não são os homens. Foi ali que eu soube que eu poderia ser batizada. E naquele momento, né, eu querendo honrar, não querendo honrar, mas essas vontades nossas, né, gente, as vontades do homem, né, não necessariamente é de Deus, mas é do homem. Falei, vou ser batizada e quero ser batizada pelo pastor Daniel, que é aquele pastor Daniel Araújo, que eu comentei. E eu falei, vou ter que ir lá para Brasília, né? Então, algum dia para fazer isso, porque ele não é de Belo Horizonte, mas tudo bem, né? Deus vai fazer isso no momento certo. E, gente, essa passagem aqui foi realmente libertadora, né? E foi maravilhosa, porque é isso, se você acredita que Jesus é o Cristo, basta. E ali eu fiquei com esse sonho no coração, e várias coisas foram acontecendo ali, né? A vida vai acontecendo, e eu com essa vontade, só que, gente, eu sou extremamente da ativação, né? Esse é um dos meus pontos fortes, meu segundo ponto forte. Que é assim, eu sou rápida, eu não tenho paciência, eu quero começar, já quero fazer tudo de uma vez. Só que para o batismo não foi uma coisa assim, então eu vou agora. Digo assim, quando ela falou, eu tive um pouco de parcimônia, de paciência, falando assim, vai ser com o pastor Daniel. E por mais que o meu normal fosse ser para ontem, vocês vão ver que na hora que chegou esse momento, o meu normal foi para ontem mesmo, né? Eu fui no meu normal. Naquele momento eu senti que seria ele, então é como se eu soubesse esperar ali com tranquilidade, com paz. E várias coisas foram acontecendo, né? No início do ano eu fui novamente, no início de 2024, eu fui novamente para Brasília, no outro encontro lá internacional dos coaches, que são esses coaches, né? Que são da área de cristãos, etc. É, e aí tive novamente com esse pastor e tudo mais. Só que foi o seguinte, quando eu pisei em Brasília, dentro lá desse evento, juro, gente, eu nem sou muito de entrar no Instagram. Quem me conhece sabe que eu não sou muito do Instagram. Mas na hora que eu pisei lá, não sei que eu entrei no Instagram, na hora que eu pisei no evento. Na hora que eu entrei no Instagram, eu vi esse pastor que eu tinha feito a mentoria, né, o pastor Daniel, eu vi assim uma publicação de que havia tido um batismo no dia anterior. Isso era tipo uma sexta, se eu não me engano, era uma quinta ou uma sexta? Era uma sexta. E tinha tido um batismo, vamos dizer assim, na quinta. Naquele momento, nossa, gente, eu fiquei muito triste. Eu falei, por que eu não procurei o pastor Daniel? Porque se eu tivesse procurado, eu teria sido batizada.
no dia anterior, né? E eu não tive ação, não tive atitude. E aí eu falei, Deus, eu queria muito, agora talvez demore muito para isso acontecer, né? E eu não sabia, gente, como é que era batismo, se tinha curso, eu nunca soube disso. É, E aí, gente, Deus é muito perfeito. Aí naquele momento, assim, eu fui invadida por uma paz. Eu lembro que eu estava sozinha andando, assim, no evento. Eu fui invadida por uma paz e Jesus falou assim no meu coração, eu até vou ficar emocionada, se eu não me segurar. Estou preparando algo muito mais especial para você, mas fique em silêncio. É, tipo assim, eu ia conversar com duas amigas para perguntar para elas como é que é o batismo na igreja delas, tá? Mas ele deu a entender assim, pergunta isso, mas depois fique em silêncio, não comenta com mais ninguém sobre o seu batismo. E eu sou assim, muito de obedecer, pelo menos busco, né? E aí eu não comentei. O normal naquela época seria ter comentado com aquelas pessoas, principalmente de um grupo que a gente participava, né, desses estudos, mas eu não comentei. Mas eu conversei naquele exato dia, naquele exato momento que eu acabei de ter as conversas com Deus ali, com Jesus, eu falei, olha, como é que eu batizo na igreja de vocês? E aí uma amiga, eram duas amigas, né, dessa formação. Uma falou assim, ó, na minha igreja, basta você agendar, você vai ter uma comunhão ali com os irmãos e tal, e depois você agenda. E depois você vai ser batizada, no domingo, etc. Num dia de culto. E a outra amiga falou assim, na minha igreja, que é a Batista, que é a igreja que a gente frequenta hoje, que é a Batista Central do Luxemburgo, na minha igreja, você faz um curso, etc., né? Dura aí um tempo. E aí você tem que fazer um encontro com Deus, etc. E depois você pode ser batizado. Inclusive, gente, eu tô nesse ritmo aí, né? Olha que legal, desse assunto. Porque agora, hoje é dia 24, agora, dia 26, no sábado, hoje é quinta. Nossos amigos lá da célula que a gente frequenta, eles vão ser batizados. E, gente, vai ser maravilhoso. Eu tô muito emocionada, muito feliz, muito, muito, muito feliz. E o Vitor vai servir nesse batismo, enfim. E aí, vamos lá, vamos voltar. E aí, isso foi, voltando lá para 2024, né, no encontro lá, em março, acho que foi março mesmo, no final de março. E aí, quando a minha amiga, a Rê, que é daquele que era só agendar e tudo mais, que era mais rápido, ela me mostrou o local do batismo, eu senti no meu coração assim, é esse lugar. Ela me mostrou, tipo, um vídeo de uma pessoa que tinha sido batizada um tempo antes ali. Eu falei assim, é esse lugar. Eu falei, Rê, eu vou batizar na sua igreja. Mas eu vou frequentar a Batista Central, porque eu já tinha essa vontade. Em 2014, eu abri meu escritório, né, em abril de 2014. E em maio, eu consegui a sede, que era uma sublocação dentro de um outro escritório. Antes de eu ter minha sede própria, né, que foi lá em janeiro de 2016, eu fiquei um tempo nessa sede que era pertinho da mãe da igreja, que é a igreja que eu fiz o, o acampamento lá em 2003, e também pertinho ali da Batista Central do Luxemburgo, muito pertinho mesmo, assim. E eu sempre passava lá e eu falava assim, eu tenho uma curiosidade, uma vontade de ir nessa igreja, eu sempre tive vontade de ir nessa igreja. E aí, como eu te falei, né, como eu falei aqui, eu achava que para poder frequentar mesmo essas coisas, eu precisava de ser batizada, ser da igreja, como se fosse assim, ser cadastrada, eu achava que era uma coisa assim. Então, acabou que eu também não conhecia ninguém oficialmente que frequentava lá, então nunca tinha ido. E aí, a Ká, que é essa amiga dessa igreja, né, eu falei com ela assim, olha, eu vou frequentar a sua, mas eu vou batizar na outra. É, E pronto, não falei mais nada, depois combinei com a Rei e tudo mais e agendei. Não falei com ninguém. Claro que eu comentei com o Vitor, falei assim, vou ser batizada. Consegui, vou ser batizada, e vai ser, e aí agendou, no dia 21 de abril. Eis que passaram-se, né, os dias ali, e gente, Jesus vai fazendo uma obra muito perfeita, porque antes mesmo dali do batismo, já vai fazendo uma limpa, então várias coisas da minha vida já foram sendo modificadas ali, né, existem sim até algumas pequenas, entre aspas, guerras, eu não gosto muito disso, mas sim existem algumas coisas que acontecem, e uma semana antes, literalmente, gente, uma semana antes desse batismo, nós saímos desse grupo que a gente participava de estudos. E a gente não tinha comentado com ninguém lá, né? Mas 2 semanas antes, né? O mais importante aqui, né, gente? Para glorificar mesmo Deus, quanto que Ele é perfeito e faz tudo muito melhor do que a gente poderia ter imaginado. 2 semanas antes, se eu não me engano, foram 2 semanas antes, ou até um pouco menos do que isso, talvez uns 10 dias antes. O
O Vitor, do nada, ele chega e fala assim, eu posso ser batizado também? Eu falei, não sei. Acho que sim, mas não sei, acho que tem que perguntar, né? Porque eu não sei se está muito próximo, se é muito burocrático. Como eu expliquei, eu não sabia tanto dessas coisas. Falei, vou verificar. E aí eu verifiquei e falaram, claro, né? Ele só precisa de participar com você da comunhão. E a gente ia ter uma comunhão com um irmão dessa igreja antes, para ele explicar mais sobre o batismo, né? É muito necessário a pessoa entender o que é o batismo, né? Por isso que, por exemplo, no caso da Central, tem o curso, tem tudo isso, né? O encontro com Deus, a grande corrida, né? Que é o nome do curso lá. Tudo isso é importante, por quê? Porque a pessoa não é só um negócio ali de joga uma aguinha, você precisa de entender quem é Jesus, o que é a salvação, para que você, de fato, possa falar assim, eu tenho consciência do que eu estou escolhendo, né? Eu decido ser salvo por Cristo Jesus. Porque quem vai fazer o trabalho todo é Ele, mas você é livre para escolher isso. E aí, acho que foi na semana, acabei de lembrar, gente. Foi na semana anterior mesmo. Eu, tipo assim, a gente ia ser batizado dia 21, aí na outra dia, foi no dia 12, dia 11, 12 ali de abril. Ah, o Vitor até participou dessa comunhão, né? Pôde participar. Eu acho que foi no dia anterior dessa comunhão, acho que foi isso. E desculpa, gente, porque eu gosto de falar detalhes, então minha mente aqui vai buscando os detalhes, eu vou falar. É, e aí, não tem que pedir desculpa, não, mas eu digo assim, tudo bem, cancelando aqui. Se tiver editor, cancela desculpa. Eu gosto de detalhes, então é isso. E aí, é, eu fui e aí o Vitor participou e tudo mais. Então, nós dois já sabíamos na semana anterior, né, no final de semana anterior, a gente sabia que ia ser batizado juntos, etc. E aí, gente, ali eu ainda não tinha me atinado, assim, para quão perfeito era esse plano de Deus de nós batizarmos juntos. E aí, beleza, a gente foi e saiu do tal do grupo lá que a gente participava, né? Honro muito toda a história que a gente passou lá, mas Jesus vinha preparando algo mais especial ainda para a gente, para que a gente pudesse servi-lo e honrá-lo e glorificá-lo ainda mais, né? E aí a gente foi, e aí para a gente fez ainda mais sentido, do tipo, entendi, que se a gente tivesse falado isso, talvez tivesse mudado um pouco algumas coisas. E quando a gente manteve esse silêncio, até mesmo nossos familiares, ninguém sabia de nada. Quando nós fomos ser batizados, fomos só nós, a Rê, o marido dela, que inclusive nos batizou. Ô, gente, olha como é que Deus é perfeito. Ele trabalha todo final de semana, porque ele trabalha em plantão, ele é engenheiro de aviões, então ele sempre está no aeroporto no final de semana. Mas nesse dia ele conseguiu ter folga e conseguiu ser, né, um dos pastores ali. Lá eles não chamam de pastores nessa igreja, chama Igreja em Belo Horizonte, só para quem tiver curioso aí. Lá eles não têm esses nomes, assim, eles são uma coisa sem um nome. Tivesse, é tudo sobre a Bíblia, etc. Enfim. E aí, gente, mais detalhe ainda, como Deus é perfeito. Lembra aquela minha amiga, Ana Martins, que foi a minha amiga que me contou, né, que eu era livre para ser batizada, bastava acreditar, né, que Jesus era o Cristo? Essa amiga, ela era dessa igreja em Belo Horizonte, só que até então eu não sabia disso. Então, a gente descobriu isso muito próximo, acho que na semana, se eu não me engano, não, a gente descobriu lá, é isso, né? Foi, a gente descobriu lá, que foi assim, a Rê, ela me apresentou o pai da Ana lá, e falou, ele é o pai da Ana, porque a gente, lá em Brasília, que eu acho que eu conversei com a Rê, alguma coisa assim, acabei descobrindo que a Ana era dessa igreja, mas ficou por isso mesmo, né, e tudo mais. Gente, olha que perfeito. A Ana que me contou que eu podia ser batizada, e eu acabei sendo batizada na igreja que a Ana frequentava antes dela mudar de cidade. Olha que loucura, gente. Como que é de Deus mesmo, né? O tanto que ele vai comprovando que ao você seguir o caminho, ao você, né, ser essa pessoa que leva Deus para as pessoas, ele vai realmente edificando, né? Ou seja, mesmo ela não estando mais na igreja, eu que fui liberta por ela, para poder ser batizada, fui ser batizada na igreja dela. Aqui, ó, sonhar é fazer o rascunho da vida. E é isso aí, eu sonhava em ser batizada, aí fui batizada. Glória a Jesus, maravilhoso por isso. E aí, é, a, a, aí lá, na coisa, nessa igreja, a gente chegou lá, aí tinha esse casal de amigos que são da Central, que são os queridos, que sempre queriam levar o Vitor para Legendários, inclusive. Só um detalhe, gente, só um detalhe, antes de contar o coisa. Todas as vezes, eu sempre fui de ouvir muita pregação online, eu adorava ouvir pregação, culto, coisas online.
né? Eu sou muito do YouTube. E aí, eu... Como é que fala? Me perdi. Ah, tá. Aí todas as vezes que tinha aquela coisa assim, é, você então, vamos fazer uma oração para você entregar a sua vida para Jesus. Eu sempre repetia, e continuo repetindo até hoje, porque eu acredito que a conversão ela é diária. A doutora Filó, ela é da Igreja Católica, né? A doutora Filó é maravilhosa, eu adoro a doutora Filó, adoro o padre Marcelo Rossi, adoro o padre Fábio, adoro o padre Christian, o Shankar. Gente, eu adoro muitos padres e coisas, independente de religião e religiosidade, por quê? Porque eu vejo que há verdade, né? Que eles realmente falam de acordo com a Bíblia. E assim, gente, a doutora Filó, ela sempre fala uma coisa que eu gosto de repetir, que eu falo assim, aprendi com a doutora Filó. Nós nossa conversão é diária. Nós temos que entender que a conversão ela é diária. Então, todas as vezes que tinha essa oportunidade de falar assim, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu entregava. Eu entreguei lá em 2023, nesse encontro internacional, que teve esse negócio lá do pastor, tudo mais. Nem foi com ele, foi com outro pastor. Foram vários pastores. Nesse encontro de 2023, todas as palestras eram de pastores. Então, era culto mesmo, é maravilhoso. E aí, em 2023, eu entreguei, né? Só que eu não fui, assim, para ir lá no palco lá. Eu não quis ir no palco, eu bem discreta, assim. Eu dei o passo para frente ali no meu lugar mesmo, ali perto do meu lugar, foi maravilhoso. Em 2024, eu já estava tão empolgada, mas tão empolgada, porque aí eu já tinha conversado com Jesus que eu ia ser batizada, eu já sabia onde eu ia ser, porque eu já tinha conversado com a Rê assim que eu cheguei no evento, lembra que eu descobri que o pastor Daniel tinha batizado outras pessoas, aí eu descobri, e decidi ser batizada lá na igreja da Rê. Então, e aí, então, no momento em que teve lá de eu entregar a vida para Jesus, lá em 2024, lá no evento, eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus. Ali, o Dani, que é marido da Kai, ele sempre chamava o Vitor para legendários. E o Vitor sempre falava assim: ah, onde eu vou? Mas ainda não sinto, não, tudo mais. E ali, eu já conheci outros legendários, né? E o Dani sempre falava assim: marido dela vai, não sei o quê. E de fato, né? Porque ali já tá, acho que o Vitor já tinha até decidido que ia fazer mesmo legendários naquela época. Estava esperando só as inscrições se abrirem. E aí, beleza, né? Entreguei minha vida para Jesus. Tinha um outro legendário que tinha ido no legendário, estava comigo, ele ainda não tinha batizado. Falei, vamos lá. E a gente foi lá, entregou a vida para Jesus. Beleza. E aí, é, então, quando chegou lá o dia do batismo, tinha Rê, o marido da Rê, que foi o que batizou a gente, o Rubio, o Dani e a Ká. E aí, gente, cheguei lá, um dos pastores, que lá eles não chamam de pastores, mas esse, acho que um dos irmãos, né, que falou lá no púlpito, era um cliente meu da advocacia. Eu olhei lá e falei assim, olha, como assim, tô doida, não é possível que o Braga era aqui, tipo, ele é meu cliente, como assim, né? Tal, eu nem sabia que ele frequentava essa igreja e tal. E a irmã dele também, né, também estava lá no nosso batismo, mas enfim, né, Deus é muito lindo, né? E aí, sabe quando você começa a sentir em casa mesmo, né? E aí, gente, na hora que chegou, e aí teve o culto normal lá, né? Foi um dia normal de culto. Na hora que chegou o momento do nosso batismo, foi muito, muito, muito lindo. Gente, desse vídeo dá para tirar vários cortes, né? Agora, só um detalhe, só explicando para vocês que estão assim, às vezes falando assim, nossa, mas ela enrolou, enrolou e não falou ainda, que ela já não falou do batismo de uma vez. Esses detalhes, gente, eles são importantes porque Deus está nos detalhes. Então, às vezes é uma palavra, uma coisa que eu conto aqui, para você não faz sentido, mas para uma outra pessoa pode ser assim: nossa, isso confirmou uma coisa que eu pedi para Deus hoje, uma resposta. Então, os detalhes da nossa história, eles podem ser libertadores para a história de outras pessoas, tá? Então, algumas coisas realmente são necessárias e eu sigo meu coração aqui mesmo de ser detalhista. E aí, vamos lá, chegamos lá no dia 21 de abril, né? Beleza, tudo mais, vamos lá. E aí, na hora que chegou o momento, eles falaram assim, ó, na hora que for do batismo, vocês vão ali para aquela sala ali, vocês vão receber uma blusa, um chinelo, né, uma toalha, vai ter todo um preparo para vocês serem batizados. Gente, quando a gente chegou lá para ser batizado, a gente olhou, não tinha mais ninguém, a gente falou assim, uai, mas cadê as outras pessoas que vão ser batizadas? Porque geralmente a gente vê várias pessoas sendo batizadas, né? Não sei se vocês já viram isso na internet ou já participaram de outros batismos. E aí éramos só nós dois, gente. E eu assim, nossa, que especial isso, né? Tipo assim, gente, muito exclusivo, né? E aí, tudo bem que assim, fiquei meio que sem graça, porque assim, é muita exposição, né? É você ali no holofote, mas eu sabia que não era sobre mim, era sobre Jesus, era sobre Deus. Mas, assim, gente, eu tava tão feliz, eu tava realizando um sonho, tipo assim, como se eu tivesse ido viajar pra Disney, assim, tipo, meu sonho, sabe? E aí, eu tava muito feliz ali, muito, muito feliz.
Se for ter edição nesse vídeo, vou colocar as fotos, né? Tem vídeo do nosso batismo e tal. Gente, tinha nosso nome, assim, tipo, nem, eu fui ver isso depois, no vídeo, eu não vi isso na hora. Porque na hora eu tive que tirar meu óculos, então eu não enxergo, né, sem óculos. E aí tinha nosso nome, assim, na tela e tal. E aí, gente, eles falam juntos, né? Eles falam assim, irmãos, nanã, nós nos batizamos em Cristo Jesus, né? É a coisa mais linda, foi a coisa mais linda, mais linda, mais linda. Aí o Vitor foi antes, né? Porque o Vitor é o sacerdote, o Vitor é o homem, né? Então, por mais que eu tenha agendado antes, o Vitor foi antes, então o Vitor batizou e depois eu batizei. E aí, gente, assim que a gente terminou de batizar, eu olhava ao meu redor, as pessoas estavam chorando. Eu não entendia, eu falava, mas as pessoas estavam chorando muito. Ok, é emocionante, é lindo e tal, mas por que as pessoas estão chorando tanto? Eu tive essa curiosidade, sabe? Aí eu falei assim com uma pessoa, falei, a gente chorando, né? E, gente, a igreja estava, ao mesmo tempo, eufórica, eles estavam muito felizes, mas tinha muita gente chorando, chorando mesmo, assim. Eu falei assim, por que tem muita gente chorando, assim? Aí eles falaram assim, vocês não fazem ideia o quanto que é especial, vocês estão sendo batizados em casal, então vocês são uma só carne. O casal batizando junto, uma só carne, é muito especial. Mas mais importante que isso, aqui na igreja tem pessoas que frequentam há 10 anos, 15 anos, e essa é uma igreja muito antiga, tá? Ela tem tipo, praticamente a idade de Belo Horizonte, ela tem tipo mais de 100 anos. É, tem pessoas que frequentam aqui há 10 anos, 15 anos, maridos, esposas, filhos, que frequentam por causa dos pais, por conta das esposas, por conta dos maridos, mas eles nunca foram batizados. Eu falei, hã? Eles nunca foram batizados? Pode frequentar, pode ser membro da igreja sem ser batizado? Eles falaram, pode. E muitas vezes as pessoas não se sentem, como se não fossem prontas o suficiente, não se sentem dignas o suficiente, e eles estão vendo vocês que não são da igreja, que não frequentam a igreja, que são um casal e sendo batizados juntos. Tipo assim, isso é muito especial para a nossa igreja, isso é muito especial para as pessoas. Nossa, ali, gente, a minha chave, assim, tipo, eu falei, eu nunca sabia disso, eu não imaginava isso. E aí, assim, foi muito, muito, muito incrível. Aí depois a gente foi até almoçar com esses amigos. Foi muito especial, muito lindo, enfim. É, E dali, gente, eu lembro que todo mundo falava, né? Agora as coisas vão mudar. Jesus é que vai fazer a obra. E de fato, gente, tem um ano isso. De lá para cá, eu já emagreci até 18 quilos, porque eu estava acima do meu peso, né? E ainda estou emagrecendo, ainda tenho muito a emagrecer. Espero um dia fazer um testemunho até mais específico sobre isso, mas assim, não estou falando sobre peso, que não é sobre peso, né? É sobre quanto que Jesus realmente faz a obra, o quanto eu melhorei como esposa. Eu já vinha sentindo esse chamado, né, da mulher que edifica o lar desde 2021, foi 2021? 2021, 2022, eu venho sentindo esse chamado muito forte pedindo para Deus me ajudar a trabalhar isso. Eu tinha um contato muito forte com a Mulher de Provérbios, né, 31. Isso foi mais em 2022 mesmo, a Mulher de Provérbios especificamente. Mas Jesus faz a obra, é isso, né? Você entender que a, a força vem dele e que não é na força do meu próprio braço, não é no meu próprio trabalho, não é pelo meu próprio esforço que a obra de Jesus, que as coisas vão ser feitas, sempre vai ser a obra de Jesus. E desde o nosso batismo, gente, tanta coisa aconteceu. Eu melhorei muito, como eu falei, como esposa, como mulher, como profissional. Hoje eu me sinto mais legítima para falar de Deus, embora eu já falasse. Gente, é muito louco isso. Eu era tão semi-crente que eu fazia as pessoas voltarem para as igrejas delas, igrejas evangélicas, sem ela ter sido batizada. Eu levava as pessoas para o batismo sem eu ser batizado. Eu falo assim, eu não posso, porque eu acredito nisso, mas você pode, tal, batiza, volta para a igreja. Gente, é muito louco isso, é muito louco isso. E depois ficou muito mais simples. Eu falo assim, esse nome crente, né, acaba que ele é muito queimado por algumas práticas de algumas pessoas, pela religiosidade, pela religião, mas é, quando a gente ouve alguém falando assim, fulano é crente, parecia aquele xingamento, né? Eu falo assim, gente, eu não sou crente, eu sou crentona. Eu sou crentona, eu não sou mais semi-crente, eu sou crente completa. Porque eu acredito mesmo em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito no Espírito Santo, eu peço a presença deles diariamente e eu compartilho dessa presença, eu vivo isso o tempo todo, né? Minha vida é começar o tempo todo com eles. Eu falo que Jesus é meu sócio. Eu transformei Jesus em nosso sócio do nosso negócio, isso foi em 2021. Eu chamei Jesus para ser sócio do nosso negócio em 2021. Convidei mesmo Jesus para ser sócio do nosso negócio.
Eu acho que 2020, 2021 tem um quadro, né, ele é, não dá para ver a imagem assim, mas é como se fosse uma mão assim de Jesus chamando. E eu lembro que esse quadro eu falei assim, é para lembrar o tempo todo que ele é nosso sócio. Lógico que eu não preciso de um quadro para isso, mas eu gosto desse quadro, ele tem um significado muito importante para a gente. Tem outros significados também, mas é de que realmente eu consulto Jesus sobre tudo, sobre quem eu vou atender, qual empresa, qual pessoa, se esse é o momento, o que é para fazer. Antes das sessões eu oro. Tem clientes que eu tenho nessa liberdade, então a gente ora no início da sessão juntos, a gente ora no final. É, é entender mesmo, gente, que a vida com Jesus ela é muito mais maravilhosa, ela é muito mais livre. E assim, eu desejo do fundo do meu coração que os nossos pais eles possam conhecer, eles possam, né, ter acesso a isso, que eles possam realmente ser batizados antes que eles façam, né, a passagem, antes que eles venham a falecer, porque realmente, gente, é libertador. E Jesus está voltando, isso aí eu antes mesmo, né, de até pelo espiritismo a gente sabe disso, né, se for falar assim, foi agora que você converteu que você acredita nisso. Não, no espiritismo isso também foi falado, Chico Xavier trouxe isso. Então, assim, gente, não tem discussão, Jesus está voltando. E quanto antes as pessoas entenderem que ele já trouxe, ele já pagou o preço, ele já trouxe o Espírito Santo, ele deixou um consolador, ele deixou um companheiro, ele deixou um conselheiro conosco, isso é bíblico, que é o Espírito Santo. Então, Jesus, ele refez essa aliança com Deus, gente, que foi quebrada ali, né, no jardim lá no Adão e Eva, por Adão e Eva. Aquilo que foi quebrado, quando Jesus, ele cumpriu, ele pagou o preço ali, tudo foi pago ali no Calvário, tudo foi pago, e Jesus, ele nos libertou, e Jesus realmente é o caminho, a verdade, a vida, porque ele voltou a essa aliança, ele mostrou homens, humanidade, galera, pessoal aí, vocês não precisam mais de viver pelas dores, pelos problemas, vocês não precisam mais de pagar, de serem devedores, de serem pessoas, né, que sentem essa culpa o tempo todo e que acham que Deus é um punidor, é um castigador. Não, ó, tá aqui, ó, o Espírito Santo, ele deixou isso conosco. Então, que a gente possa levar essa palavra para mais pessoas, que a gente possa levar isso para os nossos familiares, mas eu sei, gente, que é muito mais difícil, é muito mais desafiador levar isso para os familiares, mas eles vão ver isso o quê? Pela obra de Deus, pela obra de Deus na nossa própria vida. Então, que sejamos essas pessoas que vamos ser imitadores de Cristo, que as pessoas vejam as características de Cristo na gente, para que elas possam falar, cara, imitar diferente. E é muito interessante isso, né? Eu fui servir de voluntária lá no instituto que a gente voluntário, né? Esse instituto aí cristão, a gente foi servir lá e esse ano, eu fui servir lá no início do ano, e as pessoas olharam e falaram assim, cara, você tá diferente. Eu falo, gente, eu emagreci e tal, né? Assim, obviamente, né? Traz uma diferença grande, elas não, cara, você tá diferente. E aí, quando eu dei o meu testemunho do batismo, eles, agora a gente entendeu. Realmente é isso, dá para ver Cristo em você. Então, gente, a gente reluz aquilo que a gente tem dentro, que é o quê? Que é o Espírito Santo, que é Cristo Jesus, porque aceitar Jesus não é assim trazer um peso para sua vida de um problema de agora eu não posso isso e aquilo, pelo contrário, você não vai fazer as coisas que você não pode, você vai fazer as coisas justamente porque Cristo já te salvou. Não porque você é evangélico que você não vai, sei lá, fazer tal coisa. Na verdade, você entende que o trabalho é de Cristo. Então, sim, nós acabamos errando, mas nós temos a capacidade de entender assim, ok, eu errei, mas eu quero fazer diferente, eu quero ser um ser humano melhor, eu quero ser uma pessoa melhor, e a gente deixa Deus fazer essa obra dentro de nós. Então, espero que esse testemunho tenha te trazido aí uma clareza sobre alguma coisa que às vezes Cristo, né, Deus queria falar com você. Espero que você, se você ainda não é batizado, que você, né, tenha essa sede, essa vontade, e, inclusive, gente, sobre essa palavra sede, né, a Ana, essa minha amiga, ela orava muito para que eu tivesse sede da palavra. Ela fala, cara, eu oro para que você tenha sede da palavra. E, gente, funciona. Então, orem pelos seus familiares, orem por eles, orem pelos seus amigos, orem pelas pessoas, né, que você conhece aí, que você acredita que podem vir a ser batizadas, que podem vir a participar da sua célula, da sua igreja. Orem por essas pessoas, por quê?
porque essas orações têm muito poder. E aqui não é orar para que elas sejam obrigadas a nada, a gente tem que respeitar o tempo todo o livre-arbítrio. Não é orar para que elas sejam forçadas a nada, é orar para que elas queiram, né? Igual a sede da Bíblia, né? A sede pela palavra. Então, a sede, eu quero a palavra, ninguém me obrigou a querer ler a Bíblia, ninguém me obrigou a fazer nada. Eu faço isso porque eu tenho essa vontade genuína dentro de mim. Então, gente, que vocês possam orar pelos familiares, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Orem pelos futuros maridos e esposas dos seus filhos. Orem desde já, né, por tudo isso, para que Jesus faça a obra. Eu tenho pessoas que falam, cara, eu orava para você ser convertida, né? Eu orei por um tempo. Tenho clientes, eu tenho pessoas. Gente, Jesus sempre esteve muito presente na minha vida, né? O Vitor, por exemplo, ele veio depois de uma oração que eu tive com Jesus, eu conversando com Jesus, falando, Jesus, me explica, né? Tal, 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 tal. Assim, coisa de dias depois eu conheci o Vitor, né? Eu, eu tinha clientes, pessoas que eu já trabalhei, que eram evangélicos e que falavam que oravam por mim, né, pela minha conversão. Eu acompanho, né, um querido aí, um missionário de Deus que largou tudo, gente, largou tudo aqui no Brasil, foi fazer a missão dele na Europa, não, desculpa, na África, hoje está ali próximo ali ao Irã. Tem mais de 12 anos que eu acompanho esse missionário, ele trabalhou comigo, e ele depois, né, realmente largou tudo, ele e a esposa, para poder fazer isso, eu acompanho. Gente, é muito lindo quando a gente vê que, assim, esses detalhes, eles já sempre estiveram presentes, tanto que, assim, para mim, eu falo, para mim, eu já era cristã, eu só não tinha sido batizada. Mas o batismo é um direito. É isso, sabe? Não é que você tem que ser batizado para ser cristão, mas você merece, você tem o direito divino, né? E aí, quando você é batizado, você vai ter a autoridade espiritual de falar assim: eu sou justiça divina em Cristo Jesus, porque Jesus já salvou, Jesus já pagou o preço, né? Eu não preciso de pagar o preço porque Jesus já pagou, né? Então, assim, entenda a importância de se permitir isso. E se você tiver dúvida, procura alguém que entenda, procura o seu líder de célula, procura o pastor da sua confiança, procura um amigo que realmente tem contato com a palavra, né? Procura a Bíblia, pede para Deus, fala, Deus, me mostra aqui na Bíblia, né, onde que explica que eu posso ser batizado, ou me mostra por que seria interessante ser batizado, né? Então, assim, cada um vai ter uma história, uma forma de lidar com Deus. Não se cobre ou se culpe de, mas a Karine fala ali que ela conversa com Deus, mas eu não sei quando Deus está conversando. Às vezes as pessoas falam, mas você sabe que é Deus? Eu falo, gente, eu simplesmente sei a paz que vem. É igual a voz mesmo. Você sabe quando a voz é da sua mãe, do seu pai, quando é do seu irmão. Você sabe quando é a voz de alguém que você convive. Isso é relacionamento. Quanto mais eu convivo com Deus, mais eu escuto essa voz, eu não tenho dúvida. Entendeu? E se gera alguma dúvida, eu falo, Deus, me confirma. Porque assim, agora eu tô com dúvida se é o meu ego, se é a minha vontade pessoal, ou se é você falando. Então, assim, que fique aqui esse testemunho para glorificar mesmo, né? Para a glória de Deus, sempre, sempre, sempre. Nada é pelas nossas próprias mãos, nada é sobre a gente, é, nada vem porque eu fiz isso ou aquilo, é porque ele estava ali desenhando e preparando e cuidando e me conduzindo, e quando, né, eventualmente eu desviava do caminho, me distraía, ele buscava de volta. Gente, Deus é muito bom, e Deus é bom o tempo todo. É o tempo todo. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem de um Deus que é um Deus cobrador, punidor. Gente, esse não é Deus. Esse aí é o enganador, esse aí é o acusador. Esse aí é a outra parte, é a outra agenda contrária. Deus, ele nunca, nunca vem para te culpar, ele nunca vem para te humilhar, para te ofender, para te gerar culpa. Deus sempre, sempre, sempre vem para te trazer paz no seu coração, para te mostrar que ele é um pai amoroso. Eu sou filha amada do Pai, e não é só meu pai terreno, que graças a Deus é um pai maravilhoso, mas eu sou filha amada do Pai Celestial, de Deus, do Criador de tudo que é. Então, gente, apenas se permita, e que se você sentir que esse vídeo aqui pode fazer sentido para outras pessoas, né, encaminha, manda como é que fala? Manda o link para a pessoa,
explica que é um testemunho longo, mas que vai fazer sentido, e que Jesus possa te acompanhar por toda a sua vida, e que Deus continue abençoando, e que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida todo o tempo. Vamos orar juntos, então? Juntos aqui, para a gente poder finalizar? Aí eu perguntei para Deus, falei, Deus, nós vamos orar no início, no final, ou não é para orar? Eu orei no início, mas sem estar gravando, né? Mas agora é sentido a gente orar juntos. Então vamos lá. Eu gosto de um início, de começar sempre minhas orações com uma coisa que a gente fazia em casa, quando a gente tinha um estudo do Evangelho no lar. Eu venho de uma família que a gente fazia o estudo, né, semanalmente do Evangelho no lar. Então vamos lá. Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Pai, estamos aqui reunidos em seu nome. Estamos aqui pedindo sua presença e, na verdade, agradecendo pela sua presença, que eu sei que o Senhor esteve presente de todo o tempo, que esse vídeo foi sobre o Senhor, foi sobre você, Pai, para que você possa iluminar mais vidas, como você tem iluminado a nossa. E eu sou muito grata por isso. E, Pai, que você fale com as pessoas no coração delas e coloque ali no coração delas também quem são as pessoas que elas podem ajudar, a libertar, a despertar, a trazer essa liberdade para essas pessoas, Pai, para ter um relacionamento com o Senhor sem religião, sem religiosidade, mas baseado na Bíblia, que elas possam encontrar uma igreja em que elas vão ser discipuladas, que elas vão poder congregar, que elas vão poder perceber a sua presença, que elas vão poder louvar, que elas vão poder glorificar o seu nome e que elas vão poder sentir como é ter essa família em Cristo. Pai, ajude essas pessoas a encontrarem também uma célula, Pai, para que elas possam frequentar uma célula. E eu sou muito grata, a gente frequenta a nossa célula desde o ano passado, e assim, eu só tenho a agradecer, são pessoas incríveis, pessoas que estão ali para realmente louvar o seu nome, para poder levar a sua palavra, Pai. Faça dessas pessoas que estão aqui nesse vídeo discípulos do Senhor, Pai, para que eles possam aprender com o Senhor e possam levar a sua palavra, para que eles possam pescar pessoas, Pai. Faça com que eles possam se sentir merecedores de estar na sua presença. Ajuda essas pessoas, Pai, ajuda as famílias dessas pessoas, a vida, os negócios, as finanças. Pai, ajuda essas pessoas a se sentirem gratas pela sua presença. Ajude essas pessoas a se lembrarem. Desperta nelas a lembrança do quanto você já está presente na vida delas a todo momento. Para que um dia, Pai, elas possam dar os testemunhos delas. Se elas já estão batizadas, que elas possam já dar esse testemunho e possam levar isso para mais pessoas. E se elas ainda não foram, que elas possam em breve ser batizadas em Cristo Jesus e possam levar isso para as pessoas. Pai, eu oro também pelas pessoas que ainda não têm acesso à sua palavra, Pai, aos locais que estão ainda nos cantos do mundo que ainda é proibido ouvir do Senhor, Pai. Leva para essas pessoas a possibilidade, leva missionários, protege esses missionários lá, Pai. Leva essas pessoas, leva a sua palavra, leva a Bíblia da forma mais leve e mais segura possível para essas pessoas, Pai. E, Pai, as pessoas que estão presas na religiosidade, na religião, liberta essas pessoas, Pai. Tira as escamas dos olhos delas, para as que estão presas, às vezes, nas lideranças abusivas. Pai, leva a sua palavra com amor, leva alguém para poder mostrar para elas que está tudo bem o que já aconteceu, mas que a sua verdade é a única e que elas podem ser livres, que a liberdade é o único caminho, é a única verdade, é a vida, é Jesus Cristo, Pai. Leva Bíblia para as pessoas que ainda não têm Bíblia, pai. Eu tenho um movimento, pai, você sabe, que é Biblinha na mão. Biblinha na mão, é isso mesmo. Gente, vou até abrir o olho aqui. Eu acho que o movimento devia estar assim, Biblinha na mão com Jesusão. Mas eu sei que outras pessoas vão entender isso como desrespeito, mas é isso. Que as pessoas, pai, queiram, elas tenham sede da Bíblia em papel, pai. Claro, as pessoas que podem, as pessoas que estão em locais que isso é perigoso, coloca a vida delas em risco, isso não precisa, mas as pessoas que têm verdade, como aqui no Brasil a gente tem liberdade para ter uma Bíblia, para ter quantas Bíblias a gente quiser. Pai, leva a Bíblia, não apenas ter suprimento para que essas pessoas possam comprar a Bíblia, mas faça com que as pessoas possam comprar Bíblias, distribuir Bíblias e ter as Bíblias físicas, porque, pai, o celular ele nos distrai, a gente acredita às vezes que está ali vendo a Bíblia no celular, mas eu sei, pai, que a nossa mente já está condicionada para informações rápidas ali. E quando a gente abre a Bíblia, o Senhor fala conosco, a gente vê todo o contexto. Gente, experimenta, se permita, Pai. Ajuda as pessoas a experimentarem, Pai.
a beleza, o sabor que é muito mais gostoso, é muito mais saboroso que a Bíblia. Então, Biblinha na mão com Jesusão, Pai, leve isso para as pessoas e que se esse projeto for do seu coração, Pai, que isso se transforme num grande projeto para que as pessoas não apenas tenham as Bíblias, mas para que elas possam distribuir Bíblias. Porque, Pai, isso é a verdade, é o caminho e é mais do que isso, é uma paz, é uma liberdade, e que as pessoas se sintam capazes, Pai, de entender, e para que você traga sabedoria e discernimento para elas, que você traga sede delas pelo seu conhecimento, Senhor. Pai, eu oro pelas vidas das pessoas que estão aí servindo o Senhor, pelos líderes, pelas pessoas que estão nas igrejas, que estão nas missões. Eu oro para que essas pessoas continuem firmes e fortes, Pai, porque eu sei que Jesus está voltando. E eu sei que este é um momento muito delicado na história e que quanto mais pessoas essas pessoas puderem alcançar, mais pessoas vão poder sentir, né, experimentar a renovação da mente delas para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade, a sua vontade, Deus. Então, que as pessoas possam conseguir viver isso em paz, para que elas possam encontrar isso e distribuir isso e praticar e liderar e espalhar a sua palavra, Pai. Pai, eu oro para que os homens possam ser verdadeiros sacerdotes nos lares, em seus lares, e para que as esposas tenham um coração ensinável e possam edificar, sejam edificadoras em Cristo Jesus dos lares delas. Eu oro para que os pais possam educar os seus filhos e que eles possam ter acesso à sua palavra e levem essa palavra para os seus filhos. E eu oro para os filhos que também têm a capacidade de levar os pais para Deus, Pai. Eu oro para que você possa ajudar as famílias, Pai, que estão sendo tão destruídas, desconstruídas nesse momento do mundo, Pai. Ajuda essas famílias a serem reconstruídas, Pai. Ajuda as pessoas a serem menos distraídas, que a gente possa se distrair menos, porque a gente sabe que essa realidade que a gente vive hoje é de muitas distrações, Pai. Então, que a gente possa cada vez mais ter sede e vontade de estar na Sua presença. Eu oro para que a gente possa ajudar mais pessoas a estarem na sua presença. Eu oro pela vida de todos que buscam você e que ainda não sabem que podem te buscar. Então, eu oro para que você possa continuar sendo esse Deus maravilhoso em nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas que te buscam de todo o coração. Pai, em especial te agradeço hoje por ter me permitido fazer esse vídeo, esse testemunho. Agradeço pela vida de todas as pessoas que estão assistindo isso aqui e que você toque na vida dessas pessoas. E que esse não seja apenas um testemunho para te glorificar, mas que seja um vídeo transformador. Um vídeo que verdadeiramente vai trazer uma luz para as pessoas. E eu agradeço por tudo que o Senhor já fez e ainda está fazendo e ainda fará. Tem uma pessoa que fala assim: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Pai, eu agradeço por trazer essa alegria diariamente em nossas vidas. Que você possa estar ainda mais presente em tudo que seus filhos, em todas as obras de seus filhos, para que sempre seja sobre você, Pai. Glória a Jesus maravilhoso por isso. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração, espero que seja a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ai, pessoal, fiquem com Deus, que Jesus ilumine muito a vida de vocês e que estejamos presentes em outros vídeos, em outros testemunhos. Foi um prazer compartilhar isso aqui com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.